Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Gorgias, parte 15. Eu parei no momento em que Sócrates está discutindo com o Polo. Ele disse para o Polo que não é possível ser feliz sendo injusto, e o Polo dá toda uma argumentação dizendo que sim, é possível. Inclusive fala de tiranos, né, que são felizes. E o Sócrates diz para ele, vamos parar de bobagem, né, e vamos levar isso aqui a sério. Continuando aqui, claro que não é dessa maneira que ele falou, mas só para pegar o espírito da coisa. Então, voltando aqui. Sócrates, bem-aventurado, tudo isso é porque procuras refutar-me retoricamente do modo como agem as pessoas nos tribunais quando julgam que estão contestando alguma reivindicação. Nesse lugar, supõe-se que uma parte refuta a outra quando apresenta muitas testemunhas respeitáveis em respaldo dos argumentos aduzidos, ao passo que a parte adversária apresenta somente uma testemunha ou nenhuma. Esse tipo de refutação, entretanto, mostra-se completamente inútil na busca da verdade, um ponto importante aqui, porquanto às vezes alguém pode ser realmente esmagado pelo falso testemunho de muitas pessoas respeitáveis que é dirigido contra ele. Contarias agora com a concordância de quase todos os atenienses e estrangeiros relativamente aos pontos que indicaste, se te dispusesses a apresentar testemunhas que depusessem contra a verdade do que digo. Se quiseres, Nícias, filhos de Nicerato, acompanhado de seus irmãos, testemunhará para ti. Homens cujos tripés se encontram enfileirados no templo de Dionísio. Ou podes também recorrer a Aristócrates, filho de Célio, cuja bela oferenda votiva se acha no templo de Pítio. Essa é uma referência ao templo de Apolo, que é situado em Atenas. Se preferires, contas também com toda a casa de Péricles ou com qualquer outra família local. Apesar disto, eu, que não passo de um único indivíduo diante de ti, não o admito. Ou seja, ele aqui citou pessoas que pertenciam a famílias bastante ilustres, né? Que tinham muita reputação e tinham muita influência em Atenas na época de Sócrates, dizendo, olha, seja lá quem for que pode interceder, dizendo que o que você está dizendo é a verdade, você pode trazer pessoas, muita gente, né, que vão dar falsos argumentos e testemunhar a favor daquilo que você diz, mas eu, um único ser, não vou admitir aquilo que não é verdade. Continuando, de fato, não consegues convencer-me. Tudo o que fazes é tentar aventar falsos testemunhos contra mim para desalojar-me de minha substância, o verdadeiro. Mas, se de minha parte não consigo apresentar a ti mesmo como minha única testemunha na ratificação do que digo, concluo que nada obtive que valha a pena no tocante ao tema da nossa discussão, não importa qual possa ser este. Imagino que tampouco obtiveste algo, a menos que eu fosse tua única testemunha e nada tivesses a ver com todas essas outras pessoas. Esse é, portanto, um tipo de refutação, tal como tu e muitos outros indivíduos o concebem. Há, porém, um outro concebido por mim. Agora ele vai ensinar, né? Comparemo-los e vejamos se há uma diferença entre eles. Está ensinando o tempo todo, né? Mas aqui ele está ensinando como é que se faz uma refutação, né? Como é que se disputa algo em termos de conceito. De fato, os pontos em disputa entre nós não são, de modo algum, de pouca importância. Pelo contrário, estaríamos autorizados a declarar que são matérias dos quais é nobilíssimo ter conhecimento e vergonhoso sermos dele carentes. Em síntese, essas matérias implicam nosso conhecimento ou desconhecimento de quem é feliz e de quem não o é. Para iniciar imediatamente com o ponto que ora debatemos, consideras possível que um indivíduo que se conduz injustamente e que é injusto seja feliz
uma vez que crês que Arquelau é a um tempo injusto e feliz. Devemos entender que é essa precisamente tua opinião? Responde Polo, certamente. Então aqui tem outra questão importante que é o que vale a pena discutir. Ele diz aqui como essa matéria, este ponto é um ponto importante e nobre para o conhecimento, devemos continuar a discutir, porque muitas vezes discutimos coisas que não trazem nada para ninguém, né? Então isso aqui é um outro ponto importante. Sócrates, e eu digo que é impossível. Esse é um ponto em disputa entre nós. Muito bem, mas nesse caso será alguém feliz agindo injustamente se for atingido pela punição e a retaliação? Paulo responde, de modo algum, já que se assim fosse, ele seria sumamente infeliz. Sócrates, mas se o agente da injustiça escapar à punição segundo tua avaliação, ele será feliz? Paulo, é o que digo. Sócrates, de minha parte, penso, Paulo, que o agente da injustiça ou o injusto é de qualquer modo infeliz. Mais infeliz, porém, se não cumpre sua pena e escapa à punição pela injustiça que cometeu, e menos infeliz se cumpre sua pena e recebe o castigo dos deuses e dos seres humanos. Aqui entramos com mais uma questão. Primeiro, eles estão discutindo se é possível ser feliz sendo injusto, que Paulo diz que sim e ele diz que não, e agora Sócrates diz, olha, e é pior ainda não sofrer a pena, vai ser mais infeliz ainda, e ele vai explicar por quê. Vamos continuar. Paulo agora, que posição absurda, Sócrates, essa que tentas sustentar. Sócrates, sim, e me esforçarei para trazer-te, companheiro, para essa mesma posição, pois te considero um amigo. Por ora, esses são os pontos em que divergimos. Examina-os comigo. Penso que disse a ti anteriormente que cometer injustiça é pior do que sofrê-la. Paulo, certamente. Sócrates, e pensavas que sofrer injustiça era pior? Paulo, sim. Sócrates, enquanto eu disse que aqueles que cometem injustiça eram infelizes, no que fui refutado por ti. Paulo, foi isso mesmo, por Zeus. Sócrates, ao menos é o que pensas, Paulo. Paulo, e o penso respaldado pela verdade. Sócrates, talvez, mas afirmaste, por outro lado, que os agentes da injustiça são felizes desde que não sejam punidos. De certo, eu o afirmei, disse Paulo. Sócrates, ao passo que eu digo que são extremamente infelizes, enquanto aqueles que cumprem sua pena o são menos. Desejas também refutar isso? Paulo, ora, isso é ainda mais difícil de ser refutado, Sócrates, do que a outra afirmação. Sócrates, diria que não é simplesmente difícil, Paulo, mas impossível. Afinal, a verdade jamais é refutada. Ponto importante aqui. Paulo, o que queres dizer? Supõe que um indivíduo seja apanhado em flagrante numa conspiração criminosa para fazer de si mesmo um tirano. É imediatamente torturado na roda, emasculado e seus olhos são queimados. Depois de ser submetido a outros muitos sofrimentos e testemunhar seus filhos e mulher padecer tormentos atrozes, ele é finalmente crucificado ou incinerado numa camada de piche. Achas que com isso foi mais feliz do que se houvesse se safado e conseguisse converter-se em tirano, passando a totalidade de sua existência na condição de governante de seu estado, fazendo o que bem lhe aprouvesse, invejado e cumprimentado tanto pelos concidadãos quanto pelos estrangeiros? É isso que afirmas ser impossível refutar? Sócrates, dessa vez estás tentando me apavorar, meu bravo Polo, ao invés de refutar-me.
Momentos atrás, argumentavas apelando para testemunhas. De qualquer maneira, refresca um pouco minha memória. Disseste, numa conspiração criminosa para fazer de si mesmo um tirano? Polo responde, disse. Sócrates, nesse caso, nem em uma nem na outra hipótese ele jamais seria mais feliz, nem naquela em que conquista o poder de tirano injustamente, nem naquela em que é punido. De fato, em duas condições em que alguém é infeliz, não é possível ser mais feliz, mas somente mais infeliz na condição em que se safa para instaurar-se como tirano. O que vejo, Polo, estás rindo? Seria isso mais um tipo de refutação? Quando alguém enuncia algo, dispomos-nos a rir ao invés de efetivamente refutá-lo. Interessante aqui esse conceito, né? Não é possível ser feliz, que ele diz aqui mais ou menos feliz, quando já se está nessa condição de infeliz pela injustiça. Belíssimo isso, né? Vamos continuar amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.